Então, começando o nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre visão apaixonante, que é o elemento central ali da nossa metodologia, e aí vocês já conhecem aqui o nosso esqueminha, a gente apresenta esse mapa mental aqui com as 6 possibilidades de como vocês podem estar se desenvolvendo nesse elemento, e aí a gente vai apresentando o detalhamento para vocês entenderem. Então, sempre aqui no não iniciado, é um momento onde eu explico um pouco mais em profundidade o que significa esse elemento, né? Então, se vocês nunca fizeram nada nesse elemento, vocês marcam como não iniciado, e aí depois a gente começa a entrar no equivocado, básico, e assim por diante, tá? Então, vamos começar aqui a falar do não iniciado, né? Que é a visão apaixonante. Então, o que que é a visão apaixonante para a gente, que é o elemento central? Então, justamente, ele tem esse desenho aqui, né, esse ícone de coração, de propósito, porque ele é o coração do projeto, é o porquê vocês estão trabalhando ali para se desenvolver ali no projeto, é o porquê vocês se juntaram, né? É o porquê vocês estão aqui querendo melhorar essa praça de vocês, o bairro de vocês. Então, ele é o coração, ele é o elemento central, tá? Então, ele é o elemento central, né? E aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa conversar, né? Justamente pelo ser o elemento central, é onde pode dar mais problema, tá? Porque é aqui onde as pessoas vão poder divergir, né? Então, ninguém vai brigar com vocês por causa do elemento formatação jurídica, ninguém vai brigar com vocês porque vocês resolveram abrir uma associação ou vocês resolveram ser um coletivo informal, né? Ninguém vai brigar por vocês pelo nome do projeto, pelo logo, enfim, ou porque vocês captaram recursos. Mas o elemento central, que é o coração do projeto, as pessoas vão poder brigar, porque as pessoas podem querer coisas diferentes para o bairro de vocês, né? Então, ele de todos os elementos era o elemento mais polêmico, tá? E aqui é onde eu vejo que muitos grupos que começam unidos, eles podem acabar rompendo o relacionamento, grupos acabam justamente por não conseguirem evoluir nessa potencial polêmica aqui e não conseguirem chegar num consenso. Então, os próprios grupos realizadores, aquele grupinho que lidera, muitas vezes rompem ou não andam para frente por não conseguirem definir esse elemento de uma forma estruturada e organizada, né? Então, é muito comum desses grupos, né, convergirem na flor murcha. Então, isso eu já expliquei para vocês, né, o que é flor murcha, o que é flor viva. Então, é, a gente converge, então a gente concorda na nossa flor murcha, então, que é aquele nosso sentimento que nos incomoda no bairro, né? Então, a gente se une porque a gente está incomodado pela a forma como a praça está hoje, e aí isso faz a gente se unir como grupo, mas a gente pode divergir na nossa flor viva. A gente pode divergir na forma como a gente quer solucionar aquele problema, né? Então, aqui é muito importante vocês, né, entenderem, né? Então, o que eu sempre repito, existe uma facilidade de conversão na questão da flor murcha, mas às vezes não necessariamente na flor viva, tá? E aí é aqui onde a gente começa também a ter muita briga pelos regadores, né, que faz parte aqui da nossas nomenclaturas aqui da nossa metodologia. Então, regador é justamente o que vai transformar a sua flor viva na sua flor murcha, e esse é o grande elemento dos regadores, né? O regador é a infraestrutura, é o projeto de vocês, né? São as soluções, né? Então, o que que vocês vão fazer para sair da flor murcha, né? Ela se transformar numa flor viva, tá? Então, é o elemento que a gente vai falar de visão de longo prazo, né? Então, a gente chama de visão apaixonante, porque a gente acha um nome muito mais legal, mas ele é muito essa questão da visão de longo prazo, qual que é a nossa visão de mudança para o nosso bairro, né? Só que a visão de longo prazo ou visão estratégica, né? Mas a gente insere esse nome apaixonante porque justamente ela precisa ser apaixonante, essa visão que vocês vão construir precisa ser apaixonante para vocês conseguirem adeptos, para vocês conseguirem engajamento da comunidade, para vocês conseguirem ali apoio e esse projeto não ser só aquele grupinho de vocês e ser uma questão um pouco maior, né? Então, essa visão de longo prazo, essa visão apaixonante, né, é o sonho, né, o sonho da comunidade de vocês transformado em projeto. Então, aqui que a gente vai começar a falar de projeto, né?
Então, ou seja, é a solução para os problemas do bairro de vocês, da praça de vocês. E é o elemento central ali, é o elemento que une tudo, né? Então, toda a comunicação vai ser em volta da visão apaixonante, né? A comunidade de vocês vai apoiar vocês ou não, se ela entender que aquela visão apaixonante faz sentido para elas também, né? E é o que vai motivar ali doadores, patrocinadores a apoiar o projeto de vocês. Por isso que ele é o central ali, ele é o coraçãozinho, ele é o que une tudo. Então é muito importante a gente ter esse elemento super bem desenvolvido. Só que aqui a gente ainda não vai entrar em muito detalhes de projeto, né? A gente vai entender, né, o plano completo para de nossa melhoria, né, os nossos desejos completos, mas ainda numa visão mais macro, sem ainda priorizar, sem ainda entrar num detalhamento fino, né? Porque essa questão da priorização, do detalhamento fino, a gente deixa ali para a jornada estratégica, que é um outro elemento que a gente vai trabalhar em outro momento. Mas para a gente trabalhar a jornada estratégica, que é priorização, detalhamento específico, a gente precisa desse elemento aqui resolvido, tá? Então, de forma geral, essa aqui é a grande explicação aqui do que é esse elemento, né? Que é o elemento aqui onde a gente transforma o sonho em realidade através de projeto. É o elemento mais polêmico, é onde pode dar mais briga, e aqui a gente precisa ter ele muito bem trabalhado para o projeto de vocês conseguirem avançar, tá? Eh, Maravilha? Então vamos começar a falar aqui do elemento equivocado. Então, o que que pode dar de errado aqui? Então, a gente quer transformar o nosso sonho em projeto, mas o que que a gente já viu que as pessoas têm muito problema. Então, o equivocado é quando eu estou agindo naquele elemento, mas a minha ação é, a ação que eu estou fazendo não vai me levar ao sucesso. E aqui é criar projetos que matam o seu próprio projeto, né? Então, ao desenvolver um projeto para a minha praça, para o meu bairro, o projeto, a solução que eu estou dando, mata o meu próprio projeto, tá? E existem algumas possibilidades aqui. Então, criar um projeto completamente inviável de ser executado, e aí existem alguns tipos de inviabilidades, né? A gente tem inviabilidade financeira, então projetos que vão ser muito custosos e vai ter uma dificuldade de captação de recursos, né? Então, projetos têm custos muito altos, né? Soluções muito grandiosas que vão elevar o custo de implantação. Lembrando que eu já falei para vocês que a gente não tem uma cultura de investimento em espaços públicos, de investimento em cidades, então por isso que a gente tem que ter um plano de captação de recursos focados ali em prefeitura, em patrocínio privado e financiamento coletivo. Então, o quanto mais caro esse projeto for, mais difícil a captação de recursos, né? Então, projetos ali que financeiramente com custos muito elevados vão matar o nosso próprio projeto. Também questões jurídicas, né? Projetos inviáveis juridicamente, né? O que que a gente tem aqui? Então, soluções projetuais não aprováveis nos órgãos públicos, né? Então, uma coisa que a gente vai desenvolver uma melhoria pública, uma melhoria urbana, que a gente vai ter que aprovar na prefeitura, e aí a minha solução ela é inviável, a prefeitura nunca vai executar aquela melhoria, tá? Então, vou dar aqui dois exemplos, tá? Um exemplo, por exemplo, é da iluminação pública. Então, é, eu quero desenvolver um projeto para uma praça ali, e aí eu coloco uma solução de iluminação pública muito diferenciada, né? Ah, eu quero pôr um poste de iluminação super diferenciada, mas a iluminação pública ela faz parte de uma rede, né? Ele não é um elemento, aquele poste de iluminação, ele não é um elemento isolado, como um banco, por exemplo. Um banco é um elemento isolado, então um banco eu posso pôr qualquer tipo de banco ali que a prefeitura vai apoiar e vai aceitar. Mas já uma solução de iluminação pública muito diferenciada, provavelmente a prefeitura vai recusar e não vai apoiar o seu projeto, não vai deixar o seu projeto ser executado, porque a iluminação pública ela funciona numa rede, né? Aquele poste está ligado a uma rede que tem uma série de postes ligados àquela rede. E aquela iluminação, ela faz, ou pode ter uma, aí vai depender de como é que funciona a sua cidade, né? Às vezes pode ter uma concessão, então tem uma empresa privada que ganhou a concessão para fornecer e instalar e fazer toda a manutenção da rede de iluminação pública.
e ela já tem todos uns parâmetros, né? Então ela tem um modelo de poste padrão, ela tem um modelo de lâmpada padrão, porque a partir do momento que, ou seja, ela tem estoque de reposição. Então você quebra uma lâmpada, ela tem já o modelinho da lâmpada padrão que ela consegue pagar lá e trocar. Se você faz um poste diferenciado com uma lâmpada diferenciada, ela não vai conseguir encaixar na sua rede. Digamos que ela conseguisse encaixar na sua rede, a partir do momento que quebra aquilo ali, você não tem estoque, você não tem mecanismo de reposição. Então, se você cria, né, então, principalmente coisas que dependem de rede, né, então, iluminação depende de rede, soluções com água, depende da rede, né, de fornecimento de água. Resíduos sólidos também, toda a gestão de resíduos sólidos também depende de uma rede. Você faz uma lixeira linda, super diferenciada, que a empresa lá que faz a gestão desses resíduos não vai fazer, né? Ou, por exemplo, você faz lá as 4 lixeirinhas recicláveis, mas a prefeitura tem um sistema de 2 lixeiras em vez de 4, vai dar problema, tá? Então, precisa entender ali, né? Principalmente questões que dependem de rede. Vocês precisam se adequar à rede, a rede não vai adequar a você, e aí vocês entendam, cada cidade tem um sistema lá para isso. Ou soluções que não necessariamente dependem de rede, como eu falei, banco, um playground não depende de rede, mas que são soluções muito diferenciadas que vão depender de uma manutenção, que vão demandar uma manutenção muito diferenciada, que aí a prefeitura vai poder, a prefeitura vai poder recusar aquela melhoria porque ela vai ficar com medo de daquela melhoria ficar sobre a responsabilidade da própria prefeitura, né? Então, se eu faço um playground muito diferenciado com equipamentos super importados e tudo mais, a prefeitura vai poder dizer assim: acho legal, acho bacana que vocês estão querendo fazer essa implantação, mas eu só aprovo essa intervenção na condição de você se responsabilizar pela manutenção por 5 anos ou algo do tipo. Porque, ou seja, eu garanto que eu apoio, né? Eu vou aprovar que você execute, mas você tem que manter. Porque se você executar essa melhoria e ficar na minha mão, prefeitura, fazer essa manutenção, eu não tenho capacidade, porque a prefeitura já não tem capacidade de manter um parquinho com eucalipto super simples, ela já tem dificuldade de gestão, de orçamento. Ela não vai, ela sabe que ela não vai ter capacidade de gerir aquele parquinho super diferenciado, porque se quebrar, se der uma manutenção, e alguma hora vai dar, ela não vai ter a peça, ela não vai ter aquele parafuso especial, né, importado, que vai ser super caro. Então, a sua solução tem que entender essas questões jurídicas, né? A prefeitura pode impedir de fazer isso, tá? E também questões jurídicas é se você também fizer promessas para patrocinadores que não são permitidas. Então, você desenvolveu o projeto, conseguiu um patrocinador e você prometeu para o patrocinador que ele vai poder ter o nome dele, o logo dele, um monte de placa e tudo mais, e a legislação muitas vezes não vai permitir. Então, precisa entender previamente o que que é permitido na legislação do seu município. Normalmente, quando é uma benfeitoria pública bancada por um ente privado, né, existe sim a possibilidade de é, colocar o logo, né, a menção do doador no objeto doado, tal, essas coisas, mas normalmente tem quantidade restrita e tamanho restrito. Então vocês precisam entender essa legislação para não ficar prometendo um monte de coisa aí para patrocinadores que na hora de você dar entrada na prefeitura, a prefeitura não vai autorizar e você vai queimar lá com o patrocinador e eventualmente o patrocinador vai poder, não, a minha condição era com isso aqui que você me prometeu. Se eu não posso ter isso, eu vou retirar meu patrocínio, né? Então, vocês têm que pensar bastante em relação a isso. E questões de logísticas, né? Então, principalmente aqui, o que eu falo, projetos numa tacada só, né? Numa tacada única, né? Então, às vezes, a solução de projeto, ela, ou eu faço tudo, ou eu não faço nada, né? Então, eu faço um caminho que vai conectar várias coisas, mas eu não consigo executar as coisas por partes. Como eu falei, né, mais uma vez, a gente vai precisar captar recursos em várias fontes e dificilmente a gente vai ter um patrocinador que vai bancar a praça de uma vez só. Então, o teu projeto precisa ser viável de ser executado por fases, né? Ele deve ser faseado, né? Então, toda essa questão de logística. Então, propor, ou seja, resumidamente aqui, propor soluções muito mirabolantes, muito custosas, tacada única e tudo mais. Então, vou dar um exemplo aqui de projeto que se tornou inviável, de um projeto aqui
que faz parte aqui das comunidades da nossa rede, né? Então, era um projeto que tinha uma banca, né? Eu já contei aqui, quem já participou da oficina sabe, dessa solução, era um projeto que tinha uma banca de jornal, e aí o arquiteto, na hora de desenvolver o projeto, não gostava da posição da banca, ele achava que a banca atrapalhava a visão, a perspectiva da praça e tudo mais, e aí ele propunha realocar aquela banca em outro lugar. Tinha um playground que estava todo acabadinho, e aí ele também propunha remanejar aquele playground. Então, basicamente, o projeto dele não considerava nenhuma estrutura existente e ele realocava tudo, realocava a banca, realocava o playground, tudo. O projeto dele final ficou incrível, não tinha nenhum problema. A solução final dele era muito incrível e era muito lindo. Mas ele era completamente inviável de se fazer, porque tudo isso era. Imagina trocar uma banca de lugar, você tem que pegar um guindaste, trazer, remudar. O cara da banca falou: Meu, como é que vocês vão mudar minha banca de lugar? Não estava articulado com o dono da banca, né? Enfim. E aí o projeto se inviabilizou justamente porque o projeto era lindo, porém era muito mirabolante. Em vez de, não, vamos deixar a banca aqui e vamos reaproveitar essa banca, vamos remanejar, vamos deixar o playground onde ele está e vamos melhorar o playground, né? Então o projeto era muito mirabolante e inviabilizou o projeto. Na verdade, depois o que a gente fez a gente rompeu lá o acordo com o arquiteto porque ele se recusava a mudar o projeto dele e a gente só melhorou a praça da forma como ela está e hoje é uma das praças mais incríveis aqui da nossa rede, porque o parquinho ele foi revitalizado no lugar onde ele está, a banca foi revitalizada no lugar onde ele está, os jardins que existiam foram revitalizados no lugar onde eles estão. E aí o projeto conseguiu se viabilizar, mas não foi o projeto mirabolante do projeto, né? E aqui também aí projetos que não têm adesão da sua comunidade, né? Então vocês vão desenvolver, como eu falei, que ele gera polêmica, né? Então às vezes ele gera problema no próprio grupo realizador, como ele pode gerar problema na própria comunidade. Então vocês vão ter que entender e vão ter que validar esse projeto para ver se ele tem adesão, se ele tem apoio, né? Então soluções aí projetuais que não geram revolta, né? Principalmente essa questão. Então vocês não precisam buscar uma unanimidade, a unanimidade vai ser muito difícil de conseguir, mas principalmente projetos que não gerem revolta, né? Então quando eles geram revolta aqui, vocês vão poder começar, né? A ideia é vocês criarem um grupo de amigos da praça, mas eventualmente vocês vão poder começar a ter inimigos da praça, inimigos do bairro. E aí vocês podem ter bastante problema em relação a isso, tá? E tudo isso aqui eu já vi em vários projetos. Então, equivocado é isso, tá? O próprio projeto mata o projeto de vocês, tá? Muito bom, maravilha. Agora vamos começar a falar das coisas positivas e como é que vocês começam a construir para chegar numa visão apaixonante ali. Então, o primeiro elemento é justamente esse entendimento visual da sua flor murcha, tá? Porque vocês vão ter que desenvolver projetos, vocês vão ter que, né, transformar tudo isso em projeto, mas a primeira coisa, o básico do básico, vocês começarem a entender a situação da praça hoje, tá? Então, o que que vocês precisam começar a fazer? Um levantamento geral do antes, né? Então, a gente vai ter o antes, que é hoje, né? Talvez seja o hoje de vocês, né, para a gente fazer aquele comparativo do antes e depois. Então, o que que é o antes, né? Então, eu preciso começar a entender. Então, eu preciso ter coisas básicas que vão ajudar vocês a desenvolver o projeto e depois tudo isso vai virar peça de comunicação para vocês convencerem patrocinadores e tudo mais, que é o levantamento fotográfico do antes. É muito importante vocês terem o levantamento fotográfico do antes. Então, ir lá um dia tirar foto, né, para a gente conseguir transformar, né, essa flor murcha de vocês em um relatório visual, em coisas visuais, para quando a gente chegar na prefeitura, chegar no patrocinador, ó, a praça está assim, esses são os problemas, e ela pode ficar assim, né? Mas antes do pode ficar assim, eu preciso ter uma boa compreensão do qual que é o problema da praça, né? Então, levantamento fotográfico e também desenhos técnicos, né? Eh, então, aí é para a gente ter a planta da praça, então foto aérea. Se vocês conseguirem um levantamento topográfico, vai ajudar bastante o arquiteto. É um levantamento arbóreo, seria legal, né? Para a gente ter a planta da situação atual da praça ou da área de intervenção que vocês estão fazendo, da rua, enfim, né? Eu preciso muito ter essas questões. Então, as pessoas acabam, às vezes, desenvolvendo o projeto ali, mas sem ter o básico ali para a gente começar a ter as bases do projeto, tá? Então, o basicão aqui é a gente entender a situação atual, a flor murcha, tá?
que seria esse levantamento geral do antes. Deixa eu dar um revitalizar aqui para tirar esse recolher que está me incomodando aqui. Bom, dá um F5. Ah, muito melhor. Tá, então por que que isso é muito importante, né? Porque isso aqui vai ser a base para os seus projetistas, para os seus arquitetos, né? Então, eles não vão conseguir trabalhar se eles não tiverem esses elementos, tá? Ou às vezes eles mesmos vão ser as pessoas que vão desenvolver isso para vocês. Então, é muito importante, tá? Isso aqui também é a base para a gente começar a ter os cálculos de custos, né? Para a gente entender quanto que a gente precisa captar e tudo isso aqui, metragem quadrada, metragem linear, se tem árvore que dá para tirar, se não tem árvore que dá para tirar, enfim, tudo essas questões aqui é muito importante que vai ser a base de cálculo ali dos nossos custos de intervenção. E também a base da sua comunicação, né? Situação atual, fazer comparativos de antes e depois, né? Que vai gerar credibilidade para vocês ali, principalmente pós-intervenção, né? Depois que vocês fizeram uma primeira captação, conseguiram ter o depois, gerar uma intervenção. Para uma segunda captação, vocês conseguem gerar o antes e depois do sucesso de vocês nas redes sociais. Isso vai gerar bastante credibilidade. Olha como a praça era antes da gente começar a organizar o projeto e olha como a praça é hoje, né? Com nossa ação, com a nossa intervenção. Então, isso vai gerar muita credibilidade para vocês. Então, é, explicar isso aqui é muito importante, né? É, ou seja, a gente precisa ter um entendimento visual e quantitativo do problema que vocês querem resolver no bairro, na praça, na rua, no parque de vocês, tá? Então aqui a gente ainda não está falando da solução, a gente está se preparando nas nossas bases do entendimento do projeto hoje para a gente imaginar o que seria o futuro. Beleza? Então isso aqui é muito importante, pouca gente faz e não é muito difícil, né? Foto aérea ali no Google Maps, essas coisas, né? Tirar foto, só vocês irem um dia lá e tirar e começar a entender essas questões, tá? Aqui, acho que a gente começa a falar de projeto. Aqui a gente vai começar a falar de solução, né? Então aqui a gente começa a definir a visão do depois, tá? A gente vai começar a definir o que é o depois. Então, aqui, que é a nossa flor murcha, que é o antes, né? Então, mapear todo o antes, e aqui a gente vai estar definindo o depois, tá? Aí aqui é uma questão, que aí tem alguns terminologias aqui que eu criei, mas eu vou explicar para vocês com calma, né? A gente precisa definir a nossa vocação do espaço para justamente minimizar aqueles conflitos que eu falei, né? E também estabelecer um acordo de paz, tá? Mas vamos uma coisa de cada vez. O que que é a vocação do espaço? É definir o que vocês querem para a praça. Então, aqui a gente está focando em atividades, tá? E não em infraestrutura, tá? Lembra que atividade é atividade de brincar ou brincar com meu filho, e a infraestrutura é parquinho, playground, né? E é muito importante a gente começar a dialogar e entender o nosso projeto baseado em atividades, porque é aqui que a gente vai conseguir minimizar conflitos, tá? E aqui a gente consegue desenhar, né, essa ideia, a gente vai conseguir desenhar o projeto de revitalização usando apenas palavras. Então, isso é um exercício que a gente já consegue tomar várias decisões sem ainda ter um arquiteto, né? Então, projetos que ainda não têm um arquiteto já conseguem chegar num nível intermediário aqui e já conseguem tomar decisões projetuais para a praça sem ter um projeto de arquitetura, tá? Vamos lá entender um pouquinho melhor do que é isso. Então, a gente aqui precisa ter um acordo, um diálogo, uma conversa entre o grupo realizador e tentar validar isso na comunidade com foco em atividades, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui quatro grandes tipos de atividades, tá? Que é o que a gente pretende fazer na praça. Então, a gente tem recreação passiva, recreação ativa, atividades comerciais e ativação cultural e eventos, tá? Existem algumas outras, mas aí é muito mais específicos, mas essas são as quatro grandes tipos de atividades que a gente encontra no espaço público, tá? O que que é recreação passiva?
Ah, eu fazer uma leitura ao ar livre, uma contemplação e observação da natureza, encontros sociais e pequenos papos. Então, seria legal vocês descreverem em atividades o que vocês imaginam fazer na praça, tá? E começar a dialogar entre vocês o que a gente gostaria de fazer nessa praça em termos de atividade. Então, ela pode ter esse aqui tem uma inúmero, né? Eu trouxe três aqui, mas a gente hoje aí tem um levantamento de uma diversidade de atividades de recreação passivas que podem acontecer num espaço público. E a gente começa a ver o que a gente quer fazer. Ah, eu quero caminhar na praça, eu quero encontrar, eu quero fazer um piquenique, né? Então, são tudo recreação passiva, assim, que são mais calmas, mais silenciosas e tudo mais, né? Ou eu quero ter uma recreação mais ativa, então jogo de bola, então futebol, vôlei, esportes coletivos, peteca, né? Ou eu quero passear de bike, skate, patins, eu quero fazer exercício fitness ao ar livre, aulas de yoga e tudo mais, não? Será que eu quero esse tipo de atividade na minha praça, né? Começar a fazer sobre esse tipo de reflexão do que vocês querem, né? Então, a gente quer só passivo, a gente quer também ativa, a gente quer os dois, né? Então, isso aqui eu já estou tomando uma série de decisões, definições do que eu quero para minha praça, sem dar a solução de projeto, só com as atividades que eu imagino que aquela praça deva ter. Tá? Será que eu vou criar alguma atividade comercial? Será que nessa praça eu imagino ali ter um carrinho de pipoca, algodão doce, ou a barraquinha do cachorro-quente? Será que esse tipo de atividade é legal? Eu gostaria de ter na minha praça? Será que uma vendinha de planta? Ou um café? Será que tem um café ao ar livre com espaço para descanso? Será que atividades comerciais de diversas escalas, né? Desde o pipoqueiro, que é uma escala menor, até um café ao ar livre que é uma coisa mais fixa, enfim, que teria um banheiro, alguma coisa ali, né? Ou um container provisório, enfim. Esse tipo de atividades são o tipo de atividades que vai atrair o nosso grupo, é isso que a gente deseja, né? Ou aqui, ativação, né? Ativação cultural, eventos. A gente vai querer uma feira de arte, artesanato, festival gastronômico, enfim, eventos temáticos, celebração de datas festivas. Então, um bazar de Natal, Festival da Primavera, festa de São João, festa junina, carnaval. Então, é muito importante vocês conversarem entre vocês e, e dialogarem. Então, vocês já vão estar desenhando o projeto de vocês, só que só em palavras, sem a necessidade de um arquiteto. Só fazendo essa reflexão sobre atividades. E ao fazer essa reflexão, vocês vão começar a gerar menos conflito ou já vão identificar o conflito antes, rápido. Mas o conflito tende a diminuir quando a gente está dialogando em relação a atividades. Porque existem várias formas de eu jogar bola numa praça, que aí estão falando de infraestrutura, pode ser uma quadra poliesportiva, ou pode ser só um grande gramadão ali, onde as pessoas podem jogar uma bola ali. Encontros, enfim, feiras e tudo mais. Então é muito importante vocês dialogarem para entender. Então vamos ver, eu vou dar dois exemplos aqui de praças, de projetos, de comunidades que dialogaram e discutiram antes. Então, tem uma praça aqui que é um exemplo muito legal, que eles definiram que era uma praça exclusivamente de recreação passiva, né? Então, era uma praça que, na intenção deles, era uma praça mais de passagem, de apreciação do jardim, né? Eles queriam um jardim bonito, eles dialogavam muito sobre planta, sobre flores, enfim. Então, eles queriam um momento ali, uma praça para eles verem, para eles apreciarem e ser uma coisa de passagem, com muito pouco uso, né? A única coisa que eles aprovaram ali foi o parquinho, né? O parquinho estava autorizado, né? Que era o único elemento de recreação ativa da criançada correndo, brincando, mas era o único elemento ali aprovado ali pelo grupo. Mas essencialmente era uma praça de pouco uso e tinha uma intenção muito de uma praça silenciosa, tá? Então isso aqui foi super dialogado e acordado antes, né? Então isso aqui é os desejos que eles tinham, né? Mas já uma outra praça aqui também da nossa rede era completamente diferente. Eles tinham todos aqueles tipos, eles queriam tudo. Eles queriam uma praça para apreciar num domingo à tarde, tranquilo com a minha família, mas eles queriam recreação ativa, playground, parquinho. Nessa praça tem tudo: playground, parquinho, horta, academia,
tinha espaço para eles andarem de bicicleta, skate, patins, tinha tudo. Tinha a questão comercial, tem a barraquinha do coco lá fixa, tem um hot dog fixo lá também, e muita cultura. Eles fazem, né, é uma comunidade muito festiva. Eles promovem 4 festivais por ano, um para cada temporada. Então eles têm o festival de primavera, verão, outono e inverno, né? Eles têm todos, né? Então lá no verão é o festival, é o bazar de Natal, enfim. Então eles queriam essa praça desse jeito. Então, isso aqui estava super acordado entre eles. E eles dialogaram, discutiram. Então, ambos projetos são projetos de revitalização de praças, de comunidades organizadas, mas que querem praças completamente diferentes. Então, trouxe 2 cases aqui bem diferenciados: uma praça silenciosa, de pouco uso, mas de apreciação com um jardim bonito, e outra, uma praça com festival, com tudo que vocês possam imaginar. Então, aqui é quando a gente começa a desenhar o nosso projeto sem projeto. A gente começa a desenhar o nosso projeto apenas com palavras. E isso aqui é muito importante, tá? E isso vai ajudar bastante o arquiteto lá na frente. A gente já vai falar disso, sobre a importância de ter esse diálogo sobre a vocação do espaço, né? Então aqui agora vocês conseguem entender o que que é a vocação do espaço, o que que aquele espaço pede, né? Então é uma coisa mais ativa, uma coisa mais passiva, comercial, é uma praça mais silenciosa, é uma praça mais festiva. Vocação do espaço é isso. Então é muito importante vocês definirem, dialogarem entre vocês, tá? E o importantíssimo aqui é que, né, o arquiteto não vai definir a vocação do espaço, quem define são vocês, tá? Depois desse diálogo aqui da definição da vocação do espaço, é onde a gente começa a fazer o que eu chamo aqui de acordo de paz, tá? Que é aqui onde pode dar bastante briga entre os projetos, tá? O que que é? É justamente a gente vai, né, esse acordo de paz, a gente vai alocar essas atividades no território. Então, a gente vai definir a posição daquela atividade e definir as proporções, né? Então, a gente definiu que a gente quer, beleza, a gente quer brincar e tudo mais, então a gente definiu que a gente vai ter um playground, a gente vai ter um parquinho, a gente quer uma recreação ativa, então a gente quer fazer fitness, então a gente vai ter ali uma academia. Então, a gente começa a definir, né? A gente vai alocar essa atividade ali no território, tá? Vai ser mais para esse canto, vai ser mais para aquele canto, né? Então a gente começa a posicionar, e a gente começa a definir as proporções. Ah, o quão grande vai ser aquilo, porque aí começa a dar briga. Então, não, o parquinho está muito grande, a área para cachorro está muito pequeno. Não, a área para cachorro está muito grande, o parquinho está muito pequeno. Academia não precisa de tanto espaço. Então, vocês começam a definir e realocar essas coisas ali. Tem gente que acha que eu já tive vários debates e tem gente que acha que a área do cachorro tem que estar perto do parquinho, porque se a mãe vai com a criança e com o cachorro, ela consegue ver os dois ao mesmo tempo. Tem gente que acha que tem que estar separado, porque cachorro morde criança, então eles têm que estar longe. Então a gente começa a definir essas posições e as proporções disso, né? Então, aqui a gente já tem um pré-projeto, mas ainda sem arquiteto, sem a necessidade de um arquiteto. Então, vocês conseguem avançar para cá sem ter alguém que entende ali de desenho. Então, basicamente, a gente vai fazer um grande projetão com um quadrado, com um círculo, com amebas, né? A gente começa a zonear essas coisas, a gente começa a definir isso, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui visual, que acho que isso aqui precisa de uma referência visual para vocês entenderem, que é justamente isso aqui é um acordo de passo, né? Então teve um diálogo antes. Então vocês conseguem ver que está zoneado e demarcado por cores esse projeto. Então aqui é a área do playground. Então essa aqui, aí tem um tamanho, né? Tem um tamanho de playground. Aqui é a academia. Aqui é a área para cachorro. Então essa comunidade aqui desse projeto específico é uma comunidade que os realizadores, ele teve todo um movimento de revitalização do bairro liderado pelos tutores de cachorro, pelos donos de cachorro. Então, como eles eram os mais engajados, eles no projeto, vocês veem que a praça é de 60 a 70% da praça é área exclusiva para cachorro, porque eles que eram os mais engajados ali. Então, tem uma área para cachorro super enorme comparada à área para criança, tá vendo? Mas esse foi o acordo de paz. Então, essa área para cachorro aqui, ela teve vários tamanhos.
Antes ela vinha até aqui, essa linha. Aí, não, tá muito pequeno, que absurdo, a gente que. Aí foi mais para frente. Não, ainda tá muito pequeno. Aí foi mais para lá, mais para cá, mais para lá. Até que se chegou nesse limite aqui. Só, não, aqui tá ótimo, aqui tá bom, é o suficiente. Porque tem muito cachorro, eu quero que meu cachorro corra, eu não quero meu cachorro trancado. Enfim, e se chegou nessa solução aqui. E aí o playground ficou menor, mas eles estavam felizes, as mães com crianças estavam felizes. Lá embaixo ficou a horta e tal. Então, você consegue ver que aqui tem um projeto sem ter um projeto, é mais um. Aqui tem um desenho de projeto por baixo, né? Mas isso aqui foi feito antes de ter os projetos. E aí, depois disso, aí isso aqui vem o projeto em si, né? Essa é a resultante. Mas ele começou com essas locações, essas setorizações dessas atividades, e depois a definição das proporções. E aqui a gente começa a ter essas brigas de interesse, que aí precisa ver o quão importante. Se a gente vai numa outra praça que eu já ajudei, o playground seria muito maior, porque é um grupo que foi liderado por grupos de mães, de crianças. Você pode ter dois playgrounds, porque a gente tem praça que tem playground para crianças menores, playgrounds para crianças maiores. Aí vai defender muito da vontade do diálogo que vocês estão desenvolvendo aí na comunidade de vocês, tá? Então, isso aqui vocês conseguem fazer também ainda sem arquiteto, tá? Porque tudo isso aqui é importante, né? Justamente, né? Que eu já falei ali um pouquinho antes, não são os arquitetos que definem isso, né? É o grupo realizador com sua comunidade. Então, às vezes você tem, né, você pode até ter já lá a tua planta, né? O que a gente conversou aqui. Então, eu tenho um entendimento do meu problema, fiz levantamento fotográfico e tal, e jogo para o arquiteto dar a solução. Mas o arquiteto, na verdade, ele vai atender uma demanda de vocês. Então, vocês precisam saber o que vocês querem. Então, todo esse diálogo aqui, se o arquiteto participar desse diálogo, é muito legal, mas eventualmente no seu grupinho vocês ainda não conseguiram nenhum arquiteto, vocês já conseguem avançar para um nível intermediário de desenvolvimento de projetos sem o arquiteto. E porque o arquiteto ele não vai resolver isso por vocês. Na verdade, ele vai dar a solução, né? Ele vai dar a solução projetual uma vez que vocês definiram todas essas questões aqui, tá? E é muito importante evitar retrabalho e desgaste dos seus projetistas, dos seus arquitetos, né? Muitas vezes eles são voluntários, então você pede uma coisa, ele vai lá, desenvolve o projeto, ele faz a planta, ele evolui para um 3D, evolui ali para um vídeo, e aí depois vocês ainda estão debatendo isso aqui. Ah, não, mas eu não quero playground. Ah, não, eu não quero que tenha área comercial. Não, não pode ter parquinho, não pode ter área para cachorro. E aí vocês ainda não chegaram num acordo, mas já pediram ajuda para um arquiteto que começou a desenvolver o projeto sem muita orientação de vocês. O arquiteto ama fazer isso. Ele vai ter, aqui é um problema também, né? Que o arquiteto vai pegar todas as referências lindas e maravilhosas que ele acha que tem lá no mundo e vai querer aplicar nesse projeto, se vocês não derem orientação. E aí o projeto não vai para frente nesse sentido e pode ter problema. Então vai ter muito retrabalho. E arquitetos, né, voluntários, e se você, e pior se ele for pago, né, porque ele vai cobrar para vocês revisarem esse projeto, ele não vai querer, né? Então é muito importante que vocês já tenham tudo isso definido antes de passar para um arquiteto ali, um paisagista, enfim, alguém ali que vai transformar isso em visual, em solução projetual, tá? Por isso que é muito importante vocês terem esse debate, e é aqui, né, onde tem essas brigas ali, e a gente consegue minimizar essas brigas falando muito de atividades, em vez de falar de solução projetual, tá? Muito bom. Agora a gente começa a avançar. Então, vocês viram que até o nível intermediário vocês ainda não precisaram de arquiteto, tá? E aqui a gente vai pro avançado. Aqui a gente começa a falar da definição dos regadores, né? Então, os regadores aqui é a solução projetual, né? O regador é o elemento físico, é a solução que transforma a minha flor murcha em flor viva, tá? Então, aqui a gente começa, né, transformar aquela sua visão apaixonante em projeto. A gente começa a transformar essas palavras, essa vocação do espaço em projeto, tá? Então, a gente vai demonstrar essa solução aqui projetual
escolhida ali para acolher a vocação do espaço, né? E é o que que a gente tem aqui. Então, aqui o foco de fato é a infraestrutura. Então, aqui a gente começa a falar de parquinho, área pet, horta, banco, etc. Né? Então, a gente começa a transformar isso em projeto, tá? Então, aqui o foco total, agora a gente começa a focar em infraestrutura. E aí a gente precisa começar a transformar isso em imagem, né? Em questões visuais. Mas aqui, ainda mesmo sem arquiteto, vocês já começam a conseguir transformar o projeto de vocês em uma linguagem visual, mesmo não tendo um arquiteto. Pegando aqui fotos e imagens de referência, né? Catálogo de fornecedores ou fotos de projetos exemplos. Então eu consigo pegar esse desenvolvimento aqui e colocar uma foto de um fornecedor aqui, então, porque a gente vai ter que transformar essa visão de vocês ali para as outras pessoas se convencerem. Então, pega a foto do catálogo do fornecedor numa apresentação, enfim, né, ou fotos de projetos exemplos, tá? Então, a gente começa a transformar isso em questão visual. E aí eu odeio usar expressões em inglês, mas essa aqui eu não consegui achar uma ainda em português, mas quem trabalha com design, é muito da área do design, chama de mood board, né? Que é os nossos sentimentos, é o que a gente acha, né? Então, a gente também aqui já começa a conseguir tomar decisões sobre qual que é o estilo das coisas que a gente quer, tá? Então, vou dar um exemplo para bancos. Então, por exemplo, bancos. Que tipo de banco a gente quer? Ah, a gente quer aquele banco clássico de praça com, com de madeira e tal, ou a gente quer banco de concreto, ou a gente vai querer um banco super diferenciado, com design diferenciado e tudo mais. Então, aqui a gente começa a ter tipo a linha de design que vocês querem, para que lado de praça vocês querem, né? E de rua, enfim, de parque, né? Então aqui também vocês já começam previamente começando a tomar decisões sem necessidade de um arquiteto ainda, tá? Ou também um exemplo aqui de parquinho, né? Ah, a gente vai querer esses parquinhos de eucalipto, vai esses parquinhos mais tradicionais, de madeira, ou a gente vai ter aquelas soluções mais de plástico, mais super coloridas, ou a gente vai para um parquinho naturalizado, né? Então, que são elementos da natureza, para quem não conhece, é um tipo de parquinho muito legal. Então, são esses três playgrounds aqui são completamente diferentes. Então, a gente já começa a tomar decisões aqui também para ir avançando um pouco dessa nossa decisão. Então, a gente definiu lá em cima que a gente quer uma área de brincar, a gente quer uma recreação ativa, a gente vai fazer isso através de um playground, um parquinho. Aí, nesse parquinho, a gente quer um tipo de parquinho naturalizado ou um tipo de parquinho tradicional de eucalipto com bancos tradicionais. A gente começa a misturar essas questões, né? E é isso, enfim, para todas as infraestruturas de vocês, Arapet, vocês podem, né, tipos de Arapet, vai ter os elementos internos, não vai ter os elementos internos, enfim, para um monte de coisa aqui, horta, é uma grande horta, ou são várias mini hortinhas, já começa a pegar aí, muito com um catálogo de fornecedores, fotos de projetos, e aí vocês já conseguem transformar isso numa grande apresentação visual, onde as pessoas vão começar a compreender os desejos de vocês, sem ainda desenvolver projeto de arquitetura. Aí, o quanto antes vocês conseguirem melhor, aí aqui a gente já vai precisar de arquiteto, aqui a gente já vai precisar de gente que entenda do assunto para criar imagens comerciais personalizadas do projeto de vocês, né? Então, até aqui você ainda não precisou de um profissional de arquiteto, mas daqui para frente a gente aí já vai precisar pessoas que entendam. E aí, para desenvolver desenhos técnicos básicos, né? Então, a planta da praça de vocês, algumas ilustrações, algumas perspectivas para a gente transformar esse sonho de vocês aqui, né? Alguns exemplos aqui, né? Então, tá isso aqui teve primeiro, né, a vocação do espaço, transformou, zoneou, tudo mais, desenvolveu soluções, projeto. E aí começou a desenvolver essas imagens aqui, que foi desenvolvida por um arquiteto que colaborou lá com o bairro e transformou essas imagens aqui para o projeto, tá? Então aqui a gente já está super avançado. Quando eu tenho uma solução projetual, desenvolvida em projeto e com imagens comerciais para a gente conseguir convencer as pessoas de que aquele projeto é super legal, a gente vai poder explicar, né? Aquela lógica, né, que uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Mas para eu ter o projeto, eu preciso ter todo esse processo decisório aqui junto da comunidade aí de vocês.
Maravilha! Agora vamos para excelência. O que que é a melhor de todas? E aqui muitos projetos acabam tendo um problema. Aqui é a demonstração da flor viva, tá? Ou seja, onde eu consigo convencer as pessoas daquela flor viva e não só do projeto, mas é o que o projeto vai impactar na vida das pessoas, tá? É, que é justamente aquele desejo que vocês sentiram, né? Que vocês querem, tá? Ou seja, aqui a gente vai explicar os regadores, né? Então a gente está explicando os regadores. E aí o que que é uma excelência? Aí são a gente começa a ter desenhos mais técnicos, né, mais avançados, né? Então, aqui a gente vai mostrar o depois, né? Continua mostrando, mas aí esse potencial futuro, né, que é o antes da intervenção, essas imagens que eu mostrei para vocês, né? Ou depois de fato, tá? Então, aqui são para dois, vai depender de onde vocês estão, né? Então, porque aqui vai ajudar muito a gente a fazer aquelas comparativos de antes e depois. Só que se você ainda não tem um depois, é o potencial futuro, né? Que é antes da sua intervenção. Então, praça hoje, como a praça pode ser, ou se você já tiver o depois, aí é o depois de fato, né? Que é a foto do depois, para vocês gerarem credibilidade para mais intervenções lá na frente. Então, é muito importante, como lá no começo a gente falou de um levantamento fotográfico do antes, aqui a gente fala de um levantamento fotográfico do depois. Se você já tiver o seu depois ali, vai ajudar muito nas suas comunicações ali do projeto, tá? E aqui a gente já começa a falar de desenhos técnicos mais avançados. Aqui a gente falou de desenhos técnicos mais básicos, no avançado ali, mas na excelência a gente já começa a falar de desenhos técnicos mais avançados, né? Então aqui renders 3Ds, perspectivas realistas, vídeos, animações com IA, que tem muito hoje, né? Vocês devem já ver muito em rede social, aqueles desenhos, né, que tem a rua toda capenga, aí vem os tratorzinhos, começa a melhorar e tal, e de repente a rua fica linda, maravilhosa, com árvores e tal. Então, esses elementos ajudam muito a gente comunicar, tá? Mas o mais importante aqui, né? Então, aqui tem elementos mais avançados de vídeo, IA, 3D e tudo mais. Mas o mais importante, que é além de explicar o regador de vocês, o regador é a solução, né? Então, além de eu fazer o 3D de um playground, o 3D da horta, o 3D da área pet, eu demonstrar a flor viva, tá? E o que que é a flor viva? São esses renders, esses vídeos com pessoas usando a infra, tá? Então, é, nessa minha imagem visual, eu ter família brincando no parquinho, pessoas sentadas nos bancos, os tutores de pets passeando na área pet. Se tiver feirinha, a feirinha acontecendo na área multiuso. Então, às vezes tem muito projeto que vai pegar lá o projeto do playground e vai ter só o playground, sem nenhuma criança, sem nenhuma pessoa, sem ninguém usufruindo. Ele é muito a infraestrutura, né? Mas sem essa visual das pessoas usando. Isso muda muito se a gente coloca as pessoas nessas imagens, para as pessoas começam a se visualizar naquele projeto. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês entenderem, né? Então, esses 3D, essas imagens, precisam ter pessoas. Eu mostrei um pouquinho aqui, né? Eu podia ter só o playground ou o playground com a família brincando, né? Aqui tem as pessoas usufruindo. É, os cachorrinhos, essas coisas mudam bastante o entendimento, as pessoas conseguem se visualizar, né? Aqui é o pai brincando com o filho. Se um pai com filho vê essa imagem, ele se identifica muito mais do que ter só o 3D da praça. Por exemplo, aqui é só um 3Dzão da praça. Eu consigo entender a infraestrutura, mas isso aqui não me transmite a flor viva. Ele não me transmite esse sentimento de felicidade, de comunidade. Esses aqui já começam a me transmitir esse sentimento de felicidade, de comunidade. Eu consigo me imaginar com meu filhinho e tudo mais. Hoje o meu irmão tem, né, eu tenho um sobrinho de 5 anos. Eu já consigo imaginar eu com meu sobrinho de 5 anos brincando nesse playground, né? Isso me gera uma conexão emocional completamente diferenciada, né? Então é muito importante vocês colocarem nos 3Ds e nas imagens de vocês isso. Também não só focar no projeto, né? Mas ter depoimentos de vizinhos apoiando, né? Então, que é essa prova social, né? Então, eu tenho o projeto, tenho essa Flor Viva e tenho essa Flor Viva com pessoas que apoiam, né? Que a gente vai ter que transformar tudo isso numa peça de comunicação. Então, se eu tiver esse projeto
super legal, mas se eu tivesse projeto com pessoas e com vizinhos falando, esse é o projeto dos nossos sonhos, eu apoio esse projeto é muito legal, ajuda bastante a gente estar nisso, né? E aí aqui também os comparativos de antes e depois, né? Essa prova de impacto, né? Que é o que eu falei ali. Pode ser o antes e depois. Se você não tiver o depois, é o potencial futuro. E o antes e depois, se você tiver o depois, é o depois de fato, né? Então, esse tipo de imagem ajuda muito, né? Então aqui a gente já está na super excelência. Então, o projeto super desenvolvido que vai apresentar regador com flor viva, né? Com super foco na flor viva, que a gente vai falar, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês visualizarem isso em vídeo. Então, já mostrei para vocês que alguém já deve ter visto, mas esse vídeo aqui ele tem um pouco de tudo, né? Vou pôr aqui Playground rapidinho, não vou foi pôr o vídeo feito, né, inteiro. conversa com as crianças, dos Tem, desejos, das vontades, e elas chegaram numa ideia da Ilha do Tesouro, que ó, acabou tendo a muita Ilha do repercussão, Tesouro, né? As crianças colocar num queriam uma ambiente Ilha do Tesouro, o arquiteto foi lá e desenvolveu o projeto. Ó, tem imagem, criança se divertindo, criança brincando. Eu consigo visualizar essa flor viva as árvores, e ao longo, né, do projeto eu tenho depoimento aqui, tenho depoimento de morador apoiando, eu conheço o projeto, eu acho o projeto legal, eu apoio esse projeto. Enfim, a internet não está colaborando aqui, mas tem as imagens aqui de pessoas apoiando. Então, esse projeto aqui é uma super flor viva, em termos de projeto, comunidade, apoio, criança. Eu consigo visualizar é, as pessoas, né? E principalmente de parquinho, né? Se eu estou falando de parquinho, eu tenho criança apoiando o projeto. Se eu vou falar de um área para cachorro, eu tenho muito de foto de cachorro, os cachorros brincando, né? Cachorro dando depoimento, né? Vamos ser criativos aqui. Se eu for falar de esporte, eu tenho esportistas brincando, esportistas jogando, enfim. A gente precisa transformar isso aqui, que é uma peça de como. Isso aqui é o resultado dessa visão apaixonante, né? Desenvolvi projeto, dialoguei que tipo de comunidade eu queria, desenvolvi projeto, fiz uma peça de comunicação que não só apresenta o playground, mas apresenta toda essa flor viva. Eu consigo visualizar, eu consigo me visualizar como uma mãe brincando nesse playground. Isso aqui faz toda a diferença para a viabilização do projeto de vocês, tá? Então, aqui é o que eu tinha para hoje. Eu acho que espero que deu super para entender aí. Ah, resumindo aqui, né? Deixei isso aqui, né? Então, resumindo, é o coração do projeto, tá? Equivocado aqui. O próprio projeto de vocês pode matar o projeto como um todo. E aqui a gente tem uma sequência, né? Então, o básico é o entendimento da flor murcha de vocês. Então, a situação atual da praça gerada, transformada em foto, relatório, planta da praça, para vocês terem as bases para vocês conseguirem construir o projeto. Aqui é a definição do depois de vocês em termos, em palavras, né? É definição. Vou até mudar isso aqui, é a definição do depois. Ixi, paguei. Ih, meu Deus, paguei tudo aqui. Ai, meu Deus, só falta até apagar tudo. Ai, bom, ainda bem que tá gravado para não perder as coisas. É, Mas é a definição em palavras dos projetos de vocês. Depois a gente começa a transformar isso em projeto, mas aqui ele ainda está muito focado em projeto, solução projetual. E depois a gente começa a pôr isso em flor viva, né? São as pessoas vivenciando depoimento de morador, depoimento, enfim, de todo mundo ali, para eu conseguir visualizar. Então aqui o foco é completamente emocional para a gente viabilizar esse projeto aqui para vocês, tá bom? Ufa, acho que é isso. Bastante conteúdo de profundidade. Espero que vocês tenham entendido. É, E é isso.